Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa terceira teleaula de metodologia científica. É com muito prazer que eu estou aqui novamente com vocês e ao longo dessa semana eu tive um contato bem direto com grande parte dos alunos e das alunas do nosso curso técnico em enfermagem. Houve um questionamento a respeito de qual é a importância dessa disciplina para a atuação da enfermagem. Bom, gente, a metodologia científica, ela trabalha todas as ciências que existem, e a enfermagem, ela é uma ciência, e ela precisa ser estudada como uma ciência, né? E dentro da enfermagem, nós vemos que existem muitas teorias, existem muitas atuações que precisam ser estudados conforme a necessidade de sermos cientistas, né? E a metodologia científica ela vem para preparar um processo de comunicação, tanto oral, quanto escrita, quanto postura, tá? Então, por isso que é importante haver o estudo dessa disciplina ao longo de todos os cursos de nível médio, de nível superior, de pós-graduação, tá? Porque vai orientar na formatação de trabalhos, vai orientar quanto à comunicação com o seu público, né? E no caso, o público alvo da enfermagem, de uma maneira geral, são os pacientes e outros profissionais. Então, de acordo com as normas estabelecidas tanto pelo Código de Ética da Enfermagem quanto pela Constituição Federal, é necessário que nós saibamos nos comunicar com o paciente e com o profissional de forma técnica e de forma adequada, de forma com que o paciente entenda o que está sendo dito e o profissional saiba acompanhar o quadro daquele paciente. Dito isso, vamos iniciar a nossa teleaula falando sobre resenha crítica. Como podemos aplicar a resenha crítica na enfermagem? Antes de qualquer coisa, precisamos saber da definição da resenha crítica. A resenha crítica é um gênero textual que tem como finalidade a descrição de um objeto, seja uma obra literária, um filme ou uma apresentação artística. A resenha crítica, por sua vez, é um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema e ao mesmo tempo que expõe as suas apreciações. Então é necessário entendermos a diferença entre uma resenha, que só vai ali pegar os principais pontos, né, de forma mais detalhada, mas sem um juízo de valor, para uma resenha crítica, que tem um juízo de valor do resenhista, né? E por que nós precisamos trabalhar tanto essa resenha crítica? Pessoal, o profissional ele precisa ter um espírito de profissionalismo, ao mesmo tempo em que ele tenha uma noção crítica, tá? Uma opinião crítica a respeito do que está acontecendo ao redor, para que você saiba debater, para que você saiba expor a sua opinião, tá? De forma adequada, sem tornar o diálogo uma discussão, tá? Qual é a diferença entre o resumo e a resenha crítica? Esse rapaz bonito aqui da foto, eu tenho certeza que muitos e muitas já viram ele, né, por aí, em alguns filmes, né, talvez em algumas séries, eu não sei, mas ele é um excelente ator. Eu acompanhei esse filme, um filme muito bem conceituado, engraçado, romântico, né, para quem aí gosta de um melodrama, né. E o nome desse filme é Como Eu Era Antes de Você. Por que eu trouxe esse filme? Porque eu fiz uma resenha desse filme recentemente para um trabalho de faculdade, tá? E esse filme ele traz uma história sobre a eutanásia, né? Que é um tema muito discutido ainda hoje em dia, né? E que entra nos parâmetros aí da enfermagem por uma questão de assistencialismo, né? Será que a pessoa tem o direito de decidir o momento da sua morte? É mais ou menos isso que o filme trata. Mas aqui nós não vamos discutir o filme e nem discutir a eutanásia, porque isso é para um próximo momento, né? Aqui eu quero trazer para vocês a diferença entre o resumo e a resenha crítica. Esse resumo
que é a parte que nós vamos ler agora, é um resumo qualquer que eu peguei da internet, tá? Sem muita criticidade, tá bom? E a resenha crítica, eu vou trazer a resenha que eu mesmo produzi para que vocês possam fazer uma leitura junto comigo e perceberem na prática a diferença entre um e outro, tá? Bom, o resumo do filme Como Eu Era Antes de Você. A jovem e peculiar Louisa Lou Clark transita de emprego a emprego para ajudar a sustentar a sua família. Entretanto, sua atitude alegre é testada quando se torna cuidadora de Will Traynor. Então aqui não conta praticamente nada a respeito do filme, né? Basicamente se fala algumas coisinhas sobre dois personagens, mas não trata ali dos demais personagens que perpassam ali pelo drama, né? Pela trama do filme. E aqui eu vos trago a resenha crítica, certo? Para vocês conseguirem compreender a diferença entre um e outro. Vejam bem, acima, no lugar onde tem diferença entre resumo e resenha crítica, obviamente vem um cabeçalho, né? Logo em seguida a referência bibliográfica, né? Aí eu precisei referenciar o filme. E abaixo tem o texto, mas ele não está formatado nas normas da ABNT, porque eu usei o PowerPoint do Office Online e não teve como fazer a formatação por lá, tá? Mas vamos fazer a leitura assim mesmo. O filme é baseado na obra de Jojo Moyes, eu acho que é assim que se pronuncia, e conta a história de Louisa Clark, interpretada pela atriz Emilia Clarke, que vive uma pacata cidade do campo em algum lugar da Inglaterra. Preocupada com a situação financeira da família, Lou, como é apelidada no decorrer da trama, migra de emprego a emprego até que surge a proposta de se tornar a cuidadora de Will Traynor, interpretado por Sam Claflin, um jovem rico que ficou tetraplégico após um acidente de trânsito, na qual o mesmo foi vítima de atropelamento por uma motocicleta há 2 anos. Will percebeu que sua vida mudou drasticamente após a tragédia, o levando a uma vida amargurada e sem motivação, na qual tornou uma pessoa arrogante e de difícil convivência. Com um senso de humor um pouco convencional, Will usa frases do tipo "eu apenas existo" para demonstrar sua pouca motivação para viver, chegando a criticar o carisma de Louisa. Ao mesmo tempo em que Lou tenta se aproximar de Will, ela percebe como as pessoas ao seu redor, com exceção dos pais dele, se afastam do jovem devido ao seu isolamento. Tentei durante meses, ele só me afastava, não me queria aqui, disse a ex-namorada, e completou: não dá para ajudar alguém que não quer realmente ser ajudado, né? Embora a ex-namorada tenha o deixado para viver com outro homem, no caso, o melhor amigo de Will, a fala da personagem esclarece o fato de como o Will conseguiu afastar as pessoas de si. O filme é dividido em 3 atos, sendo o primeiro a resistência de Will em aceitar Louisa como sua cuidadora. O segundo ato se refere à aproximação do Will e Louisa, 2 pessoas de personalidades opostas e vidas completamente diferentes, o que chega a agradar os pais de Will, uma vez que a vida do filho era na base do silêncio e da solidão. O maior desafio de Lou é justamente ter que enfrentar essa convivência, tentando fazer o jovem rapaz se tornar vivo novamente, sem levar em consideração as limitações ocasionadas pelo acidente. Aos poucos, Louisa percebe que a falta de motivação de Will se deu pelo pouco progresso que teve ao longo desses 2 anos pós-acidente, o levando à tentativa de suicídio. O terceiro e último ato se inicia no momento em que Louisa ouve uma discussão entre os pais de Will acerca da eutanásia do filho, o que sobrepõe em Lou uma nova tarefa, de convencer Will a não realizar a eutanásia. Lou então passa a analisar as alternativas para que Will mude de ideia, recebendo apoio dos pais dele, o que a leva a ter conflito no seu relacionamento com Patrick, seu namorado, que desde o primeiro contato com Will não gostou da forma como Lou o tratava, a atenção, o carinho, sentindo ciúmes. Era evidente o desconforto entre Patrick e Will,
ambos o tempo inteiro trocando suas piadas inadequadas e ofensivas. Por mais que Will tenha levado em consideração o esforço de Lu para fazê-lo desistir da ideia, levando numa corrida de cavalos aparentemente competida por pessoas com deficiência física, num concerto de música clássica e numa viagem paradisíaca, a decisão de Will é definitiva. Ele viaja para a Rússia para que o procedimento seja executado. O filme em si faz uma transição válida entre o drama. O filme em si faz uma transição válida que varia entre o drama, a comédia e o romance, fazendo com que o espectador consiga se manter atento à história sem se tornar algo maçante. A obra tem a duração de 111 minutos aproximadamente, o que equivale a 1 hora e 51 minutos de duração, conduzindo o espectador por caminhos que levam à reflexão o tempo inteiro, fazendo críticas aos problemas sociais, como a falta de acessibilidade, o preconceito social em relação à pouca credulidade da sociedade, e entender que um tetraplégico pode viver a sua vida sem estar confinado em um quarto, e também abordando a eutanásia, assunto que nos dias atuais ainda é um tabu e que divide muitas opiniões. Aqui, é claro que meu trabalho tem os elementos pré-textuais, pós-textuais e textuais, né? Tanto que, se vocês observarem no topo da página aqui do trabalho, começa com o tópico número 2, resenha crítica, porque o número 1 é introdução. E aqui eu estou trazendo para vocês verem como o trabalho está estruturado de acordo com as normas da ABNT. É o mesmo texto que vimos anteriormente, certo? Porém, dentro das normas da ABNT. Então, nós precisamos fazer algumas práticas, né, em resenha crítica. Professor, que prática é essa? Como é que nós vamos praticar? Bom, dentro de sala de aula, nós fizemos uma resenha crítica, que ficou muito boa, por sinal, né, onde eu, juntamente com todas as alunas que estavam presentes, fizemos a leitura de um texto que eu pedi para vocês também lerem ontem, né? Mandei o texto em PDF para vocês lerem. E juntos nós fizemos uma resenha crítica desse texto. É um texto curto, muito curto, diga-se de passagem, né? 2 páginas apenas, porque eu não posso também forçar a leitura de vocês trazendo um livro de 500 páginas para vocês resenharem. É de pouquinho em pouquinho que a gente consegue pegar o hábito de leitura, certo? E esse foi o nosso resultado. Do lado direito da tela nós temos o texto escrito pela aluna Natálita Alves Moraes. Muito obrigado, Natálita, por ter disponibilizado uma fotografia do seu texto. E do lado esquerdo nós temos a transcrição desse texto para que facilite a leitura, tá bom? Só lembrando que, por mais que o nome da Natálita esteja ali como autora, no nome da aluna, né, no espaço que é referente ao nome da aluna, esse texto foi uma colaboração de todas as alunas que estavam presentes em sala de aula. Desculpa, gente, é porque o macacão é muito quente e está fazendo muito calor e nesse momento eu estou de plantão. Tá. Como é que nós vamos começar a nossa resenha crítica? A primeira coisa é fazer um cabeçalho, tá? Por que um cabeçalho? Lembra que lá para fazer as nossas monografias nós temos os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Aqui também nós vamos ter. Os elementos pré-textuais, eles servem para quê? Para identificar, né? Então o cabeçalho ele vai servir para a identificação do trabalho, tá? Então nós começamos assim: colégio sistema, curso técnico em enfermagem, disciplina metodologia científica, professor Rafael Ferreira, e aqui vem o nome do aluno que vai ser o resenhista, tá? No caso, na hora que vocês forem fazer a transcrição para o caderno de vocês, que eu quero essa transcrição, tá? No caderninho de vocês, vocês vão colocar o nome de vocês nesse espaço, certo? Vocês vão estar cometendo plágio, eu sei. Mas nós vamos inserir o nome de vocês
porque eu digo vocês, as outras alunas da turma online, tá? Turma presencial. Porque para mim, vocês são todos uma turma só, tá bom? Então vamos lá. Depois de ter feito o cabeçalho, nós vamos ali então fazer a referência bibliográfica do texto que foi lido. No caso, tem que ser formatado de acordo com as normas da ABNT, com as normas regulamentadoras, tá? Começamos assim: sobrenome, caixa alta, quer dizer tudo em letra maiúscula, né? Vírgula, Úrsula, né? No caso ali, Neves é o sobrenome, vírgula, Úrsula, que é a autora, Úrsula Neves, né? Como reconhecer sinais de depressão em profissionais de enfermagem, vírgula, 2019, que foi o ano de publicação do texto. Disponível em... Aqui nós temos o link, né, de acesso ao texto e temos a data que nós acessamos. No caso, que eu acessei para imprimir, né? Acesso em 22 de setembro de 2020. Na verdade, esse texto ele é um artigo de um site, tá? Ele não tem muito critério de formatação, tá bom? Então, se vocês entrarem nesse link, vocês vão ver só o site com o texto em si, tá bom? O texto, aí começamos com a introdução do texto. O texto, como reconhecer sinais da depressão em profissionais de enfermagem, apresenta informações relacionadas ao desenvolvimento da doença em profissionais da área da saúde. De acordo com a autora, a evolução da doença se dá por desequilíbrios químicos nos cérebros, bem como fatores como característicos da personalidade genética e eventos situacionais. Gente, turma presencial, vem aqui comigo, olha para mim, observa bem. Nesse primeiro parágrafo, eu esqueci de avisar para vocês, de falar para vocês em sala de aula, que é necessário fazer a apresentação do autor também, tá? Dizer quem é o autor, qual é a sua graduação, qual é a sua atuação, onde ele reside, tá bom? Qual a sua especificidade para redigir aquele texto, tá bom? Antes de começarmos a parte introdutória do texto em si, certo? Turma online, corrijam esse erro agora, tá? Antes de você começar a sua resenha crítica, você coloque as referências do autor relacionado à sua atuação, tá? Se é professor, se é enfermeiro, se é médico, se é técnico de enfermagem, quem é o autor e de onde vem esse autor, tá bom? Para não parecer algo assim que foi você que elaborou, que criou ali um autor na hora, tá? E eu lembrei de falar isso antes de iniciarmos a resenha, mas com tantas indagações dentro de sala de aula, acabei me esquecendo, né? Acontece, muitas informações, né? Acaba tendo esse pequeno erro, né? E também eu não tinha muitas informações a respeito de Úrsula Neves. O site, esse site PebMed, tá? Lá embaixo só tem autora Úrsula Neves, tá bom? Então não tem muita informação a respeito desta pessoa. Mas seguindo o contexto, a autora ainda afirma que os principais sintomas e sinais da depressão envolvem tristeza, desânimo, pensamentos negativos, perda de interesses em atividades prazerosas, cansaço e falta de concentração. No entanto, a autora ainda alerta de que tais sintomas podem ser utilizados como critérios de avaliação da depressão depois que estes persistirem por 2 semanas ou mais. Por fim, o texto apresenta como recomendação que ao início dos sintomas, um médico seja procurado para que os devidos tratamentos sejam realizados. O texto traz informações verdadeiras acerca da doença, que por vezes é analisada de forma correta. Que por vezes não é analisada de forma correta, onde os olhares preconceituosos impedem que o diagnóstico seja realizado a tempo. As informações apresentam uma linguagem de fácil compreensão, onde o público geral conseguiria compreender e analisar o presente conteúdo. A divulgação desses dados seria capaz de auxiliar no diagnóstico precoce, até mesmo pelo próprio paciente, uma vez que estudos apontam que grande parte das pessoas depressivas não apresentam sinais e não exprimem sintomas.
Nesse sentido, podemos afirmar que os profissionais da saúde necessitam de maior atenção em relação ao seu psicológico, bem como a sua saúde mental como um todo. Essa última parte foi uma complementação minha mesmo, tá, gente? Ficou uma resenha crítica 100%? Não, né? Porque nós fizemos em uma aula, 2 aulas, né, meninas? Não ficou perfeito porque não deu tempo de a gente fazer nossas adaptações, aparar ali as pontas soltas, né? Amarrar melhor os parágrafos. Uma resenha crítica exige muita dedicação do resenhista, né? E muita paciência também, tá? Então, meninas da turma online, eu quero que vocês transcrevam, tá? Essa resenha para o caderno de vocês. Fotografem de forma que fique bem legível, tá? E postem no grupo, certo? Dúvidas vocês coloquem aí nos comentários, tá bom, gente? Para que a gente possa dialogar. No nosso espaço virtual nós temos ali um lugar para enviar mensagens, tá bom? Ou professor, vocês podem fazer essas indagações, tá? Fichamento. O que é um fichamento? Não falei disso na turma presencial, porque não deu tempo também. O nosso debate em sala de aula é muito bom, pessoal online. Vocês não têm ideia de como é interessante o nosso diálogo, nossa interação. Às vezes eu chego com a aula preparada e essa aula eu divido em 2 porque não dá tempo com tantas indagações. E não estou reclamando, porque eu amo alunos que participam da minha aula, porque me faz entender que eu estou conseguindo transmitir a mensagem conforme ela deve ser transmitida, certo? Mas esse conteúdo que vai passar aqui para frente, a atividadezinha que eu vou passar posteriormente, é para a turma presencial e para a turma dos online, tá bom? O que é um fichamento, professor? O fichamento é um registro feito em fichas, onde se pode simplesmente reunir citações ou incluir tópicos e expor uma análise crítica de determinado texto. No fichamento se resume as ideias principais de um conteúdo, que pode ser um livro ou parte dele, um artigo de revista ou, aqui está ou também uma reportagem jornalística, por exemplo, tá? Nós temos aqui um exemplo de fichamento, onde a estrutura é mais ou menos idêntica à estrutura da resenha crítica. Veja só, nós temos aqui o cabeçalho, né? Aí tem a forma como a professora Ivan Cláudia Guedes prefere, mas eu prefiro daquela forma onde nós fizemos na resenha crítica: escola, disciplina, professor, aluno, trabalho, tá? Depois vem a referência bibliográfica, como vocês veem aí logo abaixo, que está aí escrito, eu não consigo enxergar no momento, porque essa letra é muito ruim de se ler. E temos o exemplo do texto. Como é que eu vou fazer esse exemplo do texto, professor? Vocês vão pegar um livro que vocês têm de sua preferência, né? E vão selecionar um capítulo e vão fazer o fichamento dele. O que é isso? Vocês vão pegar, retirar os principais tópicos que você vê. Primeiro você vai fazer uma leitura completa do capítulo, claro, para você ver quais são os principais tópicos, certo? Logo em seguida você vai transcrever. Você vai transcrever da mesma forma que estiver no arquivo, na fonte de pesquisa. Você vai transcrever para o seu caderno, tá? Colocando entre aspas, certo? E colocando a citação lá no finalzinho. Tá vendo? Lá embaixo, como eu vou tentar sinalizar para vocês na edição de vídeo, como que é a citação. Você coloca o sobrenome da pessoa, o ano da obra e a página de onde você copiou aquele texto. Qual é o objetivo, professor,
desse tipo de trabalho, fichamento? O objetivo dele é fazer com que você se situe com maior facilidade dentro do texto. Por exemplo, você coloca ali aquele fragmento do texto, né, do capítulo, e vai colocar a página onde ele está localizado. Então, se por exemplo você precisar fazer uma pesquisa com maior pressa, mais rápida, então você sabe onde está aquele fragmento, olhando no seu fichamento a página onde ele se encontra, entendeu? Então é um método de estudo, o fichamento, que facilita a vida do aluno. Ah, mas é muito chato fazer isso. A princípio mas quando vocês verem a praticidade e a utilidade de um fichamento, vocês vão conseguir entender como é importante, tá? Para a vida de um acadêmico um fichamento. Isso é válido não só para a disciplina de metodologia científica, mas para todas as disciplinas que vocês virem daí para frente, tá? Para facilitar a vida de vocês na hora de estudar para a prova, tá? Para fazer uma pesquisa de trabalho, para fazer um seminário, tá bom? E lá embaixo vocês precisam colocar o local em que a obra se encontra. É em minha casa, então você vai colocar que a obra é pessoal, tá? Faz parte do acervo pessoal, certo? Se tiverem dúvidas, por favor, mandem nos comentários, mandem no grupo, mandem no meu privado do WhatsApp, que eu dou a resposta assim que possível, tá? E nós vamos ter uma tarefinha agora para casa, certo? O que vocês vão fazer? Realizar um fichamento de um capítulo de um livro de sua escolha, seguindo as regras apresentadas no decorrer da aula, tá? Alunos da turma presencial, vocês vão apresentar esse fichamento até a última aula, prevista para o dia 13/10. Eu preciso ainda ter um diálogo com a nossa diretora para verificarmos essa questão da organização do nosso planejamento de aula, tá? Mas a data prevista para o nosso último dia de aula é 13/10, tá? Então vocês precisam me apresentar. Por quê? Por quê, professor, no dia 13/10? Para ajudar aqueles alunos que não conseguirem encontrar uma média, alcançar a média do curso, que é 7, tá? Então vocês preparem aí os seus fichamentos e levem, que se caso vocês precisarem de acrescentar uma nota para não precisar irem para recuperação, aí a gente vai ter um diálogo aí, professor e aluno, tá? Um acordo entre nós, certo? E as alunas e os alunos da turma online vai fazer a mesma coisa, só que vão fotografar e vai postar no grupo, nosso grupo de metodologia online, que só estamos nós lá da turma online, tá? Até a última aula, que está prevista para ser o dia 6/10, que é o dia do nosso seminário. Vocês não se esqueçam que dia 6/10 é para ser o nosso seminário virtual, tá? E o texto deve estar o mais legível possível, porque eu preciso fazer a correção, né? E a fotografia tem que estar também numa boa resolução, tá? E qualquer alteração que for houver nessas datas, vocês vão ser avisados previamente, tá? Então não se preocupe, que vocês vão ter aí oportunidade de se organizarem, tá? Eu não vou também acabar com a raça de vocês assim, não. Tá? Pareço gente ruim, às vezes sou, mas sou gente boa também, tá, gente? Tenha uma excelente semana, tá? Nossa aula termina por aqui. A próxima aula nós vamos trabalhar em relação à postura de seminários, tá bom? E essa imagem que eu vos trago é uma imagem de uma criança segurando o globo terrestre, né? Gente, o mundo é de vocês. Bastam vocês quererem conquistar. Forte abraço, força, paciência, e nós vamos se vendo.